Fala, meu bom, como é que você tá? Minha senhorita, como é que você tá? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma para voltar a nossa revisão e agora a gente fechar esse assunto de evolução de uma vez, falando de darwinismo, para na próxima vez a gente começar a genética. Por que genética? Porque eu sei que vocês estão que nem doidos para tentar fazer os quadrinhos japonês e não conseguem. Então a gente vai falar de genética na próxima semana. A gente vai começar esse papo sobre esse maluco feliz aqui, com esse carinha de macaco, fala que a gente é macaco e não é macaco. E no final, eu tenho ali uma questãozinha para vocês ficarem e pensarem e depois mandarem a resposta para mim. Beleza, galerinha do meu coração? Então vamos nessa, que o bagulho tá doido, o processo tá lentíssimo. Aqui, a bordo de um barquinho feliz chamado SS Beagle, beleza? Charles Darwin deu um rolezão no mundo, tá? Até o momento ele era um naturalista, mas ele era um naturalista meio que fracassado. Ele não curtia muito a medicina que o pai dele mandou ele fazer, porque ele não era muito bom em fazer operações sem anestesia, como na época eram feitas. Algumas histórias dizem que ele não quis fazer com uma criança, uma operação em uma criança sem anestesia, então ele ficou meio traumatizado. Na época de Darwin, ou você era médico ou você ia estudar dentro da igreja, na Santa Igreja Católica, que dava instruções para você. Então, a única forma de você ganhar conhecimento seria você trabalhando para a igreja ou estudando na igreja, né? Ou você sendo médico. Ponto. Os naturalistas, que eram os cientistas da época, a maioria deles faziam medicina primeiro, tá bom? Aí depois o cara ia estudar bichinho e coisas do tipo. É bem legal vocês entenderem que nessa época ele não tinha muita escolha, não. Tá? Ou ele fazia isso, ou ele fazia aquilo. E o Darwin, ele era de uma família rica, ele tinha grana, tinha bastante grana. Então o pai dele tinha uns contatos, falou assim, cara, vai, tu quer ser naturalista? Quer perturbar meu juízo? Então vá ser naturalista, mas vá ser naturalista rodando o mundo. Esse barco, ele não saiu simplesmente porque, tô a fim de dar um rolezão no mundo, vou juntar uma galera aqui, botar dentro do carro e partir para Maricá. Não. Vou botar a galera num barco, porque a gente vai mapear a situação dos portos do mundo. Então, quando essa galera sai de Portsmouth, eles têm uma noção para tentar descobrir como é que estão os portos vão conseguir aceitar os navios, entendeu? Que eles têm, se eles conseguem fazer trocas com essa galera. Então, o Beagle, que é representado pelo Celina, cachorrinho maravilhoso aqui, e é esse naviozinho aqui. É um naviozinho pequeno, ele cabia mais ou menos 70 pessoas, mas dentro desse navio, Darwin tinha uma espécie, tinha um quarto, um quartão assim, quase um apartamento. Esse navio era muito grande, tá? Se você parar para pensar, ele tinha 27,5 cm de comprimento. Então, só de comprimento tinha 27 metros. Era um navio grande. Ele tinha um quarto lá onde ele guardava bicho, taxidermizava bicho, levava livros com ele para fazer suas anotações. E assim ele começou a observar essa vibe. Ele veio no Brasil, tá? Darwin chegou no Brasil, na Bahia, e onde ele ficou muito chateado. Darwin ficou tão chateado quando ele chegou no Brasil por conta da questão da escravatura. Aqui os escravos ainda era muito intensa a questão da escravatura nessa época. Darwin não concordava muito com isso, ele não achava muito interessante. E ele também contraiu uma paradinha que pode ter sido a morte dele. Basicamente, o Brasil pode ter matado Darwin. A gente fez com que ele pegasse a doença de Chagas. A gente não, né? Ele deu mole, ficou dando um rolezinho dele lá, foi picado, tomou uma picadinha do barbeiro. O barbeiro defeca ali perto da onde ele morde. Então, quando você coça, você joga as fezes com o tripanossoma dentro da sua corrente sanguínea e aí se espalhou. E isso pode ter dado um problema para Darwin, pode ter matado o Darwin anos mais tarde, pode ter contribuído com o problema de coração que ele tinha. Doideira, né? Bom, aqui no Brasil ele veio para Bahia, depois no Rio ele passou por Niterói. Niterói tem um caminho de Charles Darwin, se você quiser seguir, você pode seguir o caminho de Darwin pela cidade de Niterói, você consegue fazer o que ele fez lá. É bem legal, é bem interessante se vocês estiverem afim. Depois que passar, obviamente você não vai fazer isso agora. Agora você tem que ficar em casa. Depois que passar essa quarentena, você pode dar um rolezinho em Niterói e seguir o caminho de Darwin. Bom,
Quando o Darwin foi pela Galápagos, foi lá que ele teve o contato com animais que são pássaros, tá? Pássaros parecidos com biquinhos diferentes. E ele ficou pensando, pô, cara, por que esses pássaros são tão iguais? São basicamente o mesmo pássaro. E eles têm esses bicos diferentes, porque cada um tem um bico diferente, para que serve esse bico? Então ali ele começou a entender que aqueles pássaros, primeiramente, eles tinham bicos diferentes para comer coisas diferentes. E segundo, esses pássaros tinham um ancestral em comum, porque eles eram tão parecidos. Olha bem, se vocês olharem para eles aqui, vocês vão ver que eles são muito parecidos, e eles todos vêm de um ancestral em comum. E isso ficou na cabeça de Darwin, e a partir daí ele começou a conjecturar essa situação da teoria da evolução. E aí, meu pequeno gafanhoto, e aí ele chegou e depois de um tempo ele parou para escrever o livro dele, A Origem das Espécies por meio da seleção natural, que é o que a gente vai ver agora, o que é a seleção natural, tá? Em preservação e a preservação das raças oferecidas na luta pela vida. O que isso quer dizer? O que ele quis dizer com esse livro? Ele quis dizer isso aqui, ó. Primeiro, todos os organismos descendem de um ancestral em comum. Tá? Todos os organismos vão ter um ancestral em comum. E segundo, o principal agente, a principal coisa que faz essa modificação acontecer é a evolução, é a seleção natural. Então, a evolução, que é toda essa modificação, vai acontecer por conta da seleção natural. Show? Tranquilo? E aí, como é que funciona essa teoria da evolução maluca que o pessoal inventou? Tá. Primeira coisa que ele colocou lá, como eu falei, todos os descendentes, toda a galera vai descender de um ancestral em comum. Então, olhando aqui, esse aqui foi um desenho que ele fez no livro dele para dizer que, ó, basicamente aqui eu tenho um ancestral, e esse ancestral comum pode ter se dividido em vários outros, até chegar no indivíduo A, B, C e D, dependendo de como ele estava. Isso aí era uma ideia da cabeça de como funcionavam as coisas. E aqui é uma representação atual. Essa imagem aqui, galera, essa imagem aqui, ela é totalmente errada. Por quê? Porque aqui a gente vê uma linearidade, como se esse se transformasse nesse, depois esse se transformasse nesse, esse se transformasse nesse até chegar ao nosso amigo Homer aqui. Mas não é assim que funciona. É assim que funciona. Olha só, a gente tem esse pequeno pássaro aqui. Esse pequeno pássaro, por alguma situação da vida dele, ele deu origem a duas espécies. Ó. Essa espécie que veio para cá e essa espécie que veio para cá. Tudo isso que está escrito em azulzinho são características, tá? São características. Por exemplo, todos os pássaros que saem dessa pontinha azul aqui, ó, tá vendo? Está escrito aqui em inglês, mas está escrito comedores de semente, tá? Então, todos esses três aqui são comedores de semente. Entendeu? Olha que maneiro. Esse cara aqui, ele come flor de cacto. Olha só, então todos esses dois aqui comem flor de cacto. Todo mundo, todos os pássaros que aparecem depois da característica, essa é a característica, possuem a característica. Quem aparece antes da característica não tem essa característica. Show? Então, assim, esse carinha aqui tá aqui, ó. Ele tá antes da característica, tá vendo? Não tem característica nenhuma para ele aqui. Ele não vai comer nem semente e nem flor de cacto. Ele vai aqui, ó, catar no chão a comida dele. Como tá escrito assim, ground finches. Eles são aqueles que ficam bicando no chão. Viu que legal? Ó, tem a galera que come inseto. Todo mundo aqui come inseto. Todo mundo que veio depois dessa característica. Quem veio depois dessa característica, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5 caras. Notem que eles são descendentes, esse grupo aqui e esse grupo aqui tem um descendente em comum. E esse descendente comum, esse ancestral em comum, é esse nozinho aqui que a gente chama, esse ponto aqui, onde você tem uma espécie que dá origem a duas espécies. Eu vou mostrar melhor para vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem o lance do que, se a gente tem um ancestral comum do macaco, por que ainda existem macacos, professor? Bom, eu vou te falar. A gente não veio do macaco. A gente tem um ancestral em comum com macacos. Os macacos são tão hominídeos quanto nós,
quando a gente pensa nessa característica grandiosa de ser hominídeo como um grupo imenso. Então, se você parar para pensar, nós temos aqui os prosímios, ou seja, os símios, né, que são antigos. Então, ele vem aqui, ó, um ancestral vigou para cá e criou os nossos prosímios atuais. São os macaquinhos pequenos, pequenos macacos. E aí a gente teve uma outra galera. Ó, esse aqui, ó, gerou dois, tá vendo? Esse ancestral aqui gerou um ancestral, outro ancestral. Aí a gente chega nos hominídeos, que é onde a gente tem que conversar. Isso vocês já leram no livro de vocês já estão cientes, por isso que eu estou falando que eu sou uma revisão, mas preste bem atenção nesse lance aqui, meu nono ano. Macaquinho, outro orangotango, gorila, chimpanzé e homem. O que a gente tem em comum com esses caras? Olha isso aqui, ó. Esse ancestral aqui gerou o gorila e gerou também o ancestral que iria gerar o chimpanzé e um homem. Então, entre o homem e os chimpanzés, a gente tem um ancestral em comum. A gente não é descendente direto. Não é que o chimpanzé se transformou em um homem. A gente tem um ancestral em comum entre esses dois caras, entendeu? Então, assim, quando alguém perguntar para o Fábio, vocês, se o homem veio do macaco, então por que tem o macaco ainda por aí? Aí você fala assim, burro, bobo, feio, fala burro não, fala assim, feio, bobo e chato, que é muito mais agressivo, muito mais pessoal. Feio, bobo e chato é muito mais agressivo do que burro. Burro, cara, tu pode ensinar ele ainda, mas feio, bobo e chato é muito difícil de mudar. Feio, bobo e chato, você é feio, bobo e chato. Você não sabe, vou te explicar. Na verdade, a gente tem ancestrais em comum com os macacos. Então, teve uma vez que o cara chegou e falou, tá beleza, eu vou com o meu grupo para cá e você vai com o seu grupo para lá. E aí esse grupo aqui evoluiu. Basicamente teve a seleção natural selecionando algumas características desses grupos e a seleção natural selecionando características desse outro grupo aqui. Entendeu? Por isso que a gente está dividido nesse meio aí. Então, como é que a seleção natural vai funcionar, já que você acabou de falar para mim que a seleção natural seleciona? É simples, muito simples. A seleção natural vai selecionar um gene, no caso um organismo, tá bom? Que vai ser mais apto para viver em um determinado ambiente. Dá uma olhadinha nesses lindos e maravilhosos coelhinhos aqui. Se você é uma águia e você está voando muito de cima, você consegue ver muito melhor os coelhinhos brancos. Então, quando você desce para comer, você vai pegar para comer os coelhinhos brancos. Os coelhinhos brancos vão acabar morrendo mais rápido. E assim, com essa força basicamente de comida, de corrida para ver quem vai comer quem, nesse sentido de se alimentar, né? A gente tem aqui dentro da cadeia alimentar, a gente tem uma força de seleção. A força de seleção é qual? Quem tem a pele mais escura, ou seja, quem tem o pelo mais escuro, consegue se esconder melhor das águias. Se você consegue se esconder melhor das águias, você vai viver mais tempo. Se você vai viver mais tempo, meu amiguinho, se você vai viver mais tempo, olha só, presta bem atenção nisso, você vai passar suas características para frente. Então, se você passa suas características para frente, a tendência é que daqui a pouco as características que estão mais selecionadas, ou seja, que estão mais ali presentes naquele momento, fiquem em maior número. Se eu tenho pouco coelho branco, porque a maioria das águias vai lá e come os coelhos brancos, eu vou ter poucos filhotes brancos e aos poucos não vai existir mais filhote branco nenhum ali. Beleza? É simplesmente isso. Então, é o principal agente de modificação e é a ação da seleção natural sobre variações individuais, tá bom? Notem que a gente está falando de populações, hein? É basicamente isso aqui, ó. A gente tem uma variabilidade muito grande, então a gente seleciona, só vai passar os que a gente selecionou e a gente tem uma adaptação. Antes da seleção natural, a gente tem, por exemplo, várias cores. E aí vamos supor que eu compre uma... Eu gosto muito de delicada, umas balinhas que parecem uns feijõezinhos coloridos, que são muito gostosos, eu adoro aquilo. É tipo uma jujuba, só que tem uma casquinha de açúcar em volta. Mas eu não gosto do azul. Não gosto do azul. O azul tem gosto de detergente. É horrível aquele negócio, é muito ruim. Então o que eu faço? Eu como todos eles e seleciono os azuis para não comer os azuis.
Entendeu? Então eu fiz uma seleção, beleza? Então ó, eu tenho uma população maior, então eu seleciono isso, e eu tenho a população final alterando esse nível, basicamente esse nívelzão aqui, ó, de baixo nível de resistência a alto nível de resistência. Então eu tenho aqui, pluf, na população final, eu levo essa galera. Vamos imaginar que isso aqui sejam bactérias. Você coloca um antibiótico aqui, você mata as bactérias que têm menor nível de resistência, tá? As que têm o maior nível de resistência ficam e se reproduzem. Aí tu tem que trocar de antibiótico e assim, por consequência, você vai fazendo isso sempre. Sempre tocando de antibiótica. Por isso, inclusive, que a gente não pode ficar tomando o mesmo antibiótico. E é assim, através da seleção artificial, que é uma seleção natural feita pela gente, por isso que é artificial, que a gente cria as superbactérias. Imagina que essa população final aqui já tem um nível de resistência muito alto. Aí eu coloco um outro que eu seleciono só esses que têm um padrão mais alto ainda. E eu vou selecionando cada vez umas que são mais resistentes, mais resistentes, mais resistentes, até que eu não consigo mais matar essas bactérias e a gente cria as famosas superbactérias desse jeito. Bom, tipos de seleção natural, tá? Eu tenho 3 simples tipos de seleção natural. Primeiro, seleção direcional. É essa aqui. Ela vai basicamente selecionar um tipo de indivíduo. Olha para os nossos ratinhos aqui, a gente tem ratinhos desde o ratinho mais branco até o ratinho mais marronzinho, tá? Então a gente tem os extremos do branco e do marrom e a galera que está aqui no meio. Tem o bege, o creme, o marrom clarinho e o marrom escuro. Show, é isso aqui, só para vocês entenderem. É como se fosse do branco ao preto, a gente tem vários tons de cinza aqui no meio, que não são 50, porque esse tipo de livro não é adequado. Então vamos lá. Seleção direcional é aquela que seleciona indivíduos em um determinado fenótipo extremo, ou seja, direcional. Eu vou direcionar a minha seleção, todo mundo que não é o extremo de lá ou o extremo de cá vai perder. Por exemplo, a gente teve lá com os nossos coelhinhos. Coelhinho branquinho foi embora, só ficou os coelhinhos marrons. Seleção estabilizadora, ou seja, que vai valer o cara que está no meio. Vamos supor que eles vivam num ambiente desértico. Se você é muito branco, você aparece. Se você é muito marrom, você aparece. Então, mas se você é begezinho, você é muito parecido com a areia. E aí é mais fácil de você sobreviver. Ou a seleção disruptiva, que é totalmente o contrário. Ou você é muito branco, ou você é muito marrom. E aí você consegue sobreviver, porque o marrom consegue se esconder mais no escuro e ele só sai à noite, e o branquinho vai ficar na claridade, só sai de dia. Ponto. O que está no meio não vai conseguir sobreviver. Tá bom? Então, é basicamente isso aqui, esses 3 tipos aqui. Ah, professor, você só precisa entender. Ah, não entendi. Volta ali de novo, troca uma ideia, dá a lidinha aqui, ó, que é molinho, molinho. Não tem como desenrolar. Alguns tipos de adaptações clássicas aqui eu botei para vocês, tá? Por exemplo, é porque eu estou falando muito, eu falei muito sobre caça, sobre comida, né? Mas tem aqui, ó, tem camuflagem, como a gente está falando, tem produção de veneno, tem formato de bico, tem tipo de asa. Olha, isso tudo aqui, você pode tirar um print ali e dar uma olhada, são tipos de adaptações diferentes que você tem forçado, ou seja, direcionado pela seleção natural. Muito legal, né? E aqui eu coloquei um quadrinho também maneiro para vocês, quando estiverem estudando, pode dar um outro print também, ou então anotar a diferença de Lamarck e Darwin. Então, olha só que coisa legal. Enquanto Lamarck falava que o meio cria necessidade que induzem as mudanças, o Darwin diz que o meio exerce uma seleção natural. Ou seja, o meio vai selecionar quem vai ficar. Enquanto o Lamarck falava que o meio fazia eles mudarem, então, tipo, eu tô num lugar e aí eu mudo por conta do lugar que eu tô. Se eu sou um grilo, eu sou um grilo. Grilo, essa é clássica. Essa do grilo é clássica. Todo mundo sabe do grilo. Eu sou um grilo. Eu sou um grilo. Eu sou um grilo marrom e vou para a plantinha verde. Aí eu vou e fico verde. Isso é Lamarck. Agora, se eu sou um grilo verde, e aí porque eu sou verde, eu procuro viver perto das coisas verdes, é Darwin, entendeu? É simplesmente isso aí. Então, o meio exerce uma seleção natural, então todos os grilos marrons vão morrer, e eu sou verde porque o meio é verde e eu fui selecionado porque eu sou verde. Show de bola. Outra coisa,
As novas características, elas seguem-se pelo uso e desuso, ou seja, quanto mais você usa, segundo Lamarck, mais essas características vão ficando melhores. E, na verdade, Darwin já mostrou que não era bem assim, cara. Quanto mais bem adaptado ao ambiente, essas características vão permanecer. E por último, o Lamarck também dizia que essas características eram adquiridas e transmitidas. Tá? Mas Darwin ele pensou melhor. Essa parada até funciona, ó, se você tem essa característica aí você vai transmitir. Mas na verdade o que acontece é que quando você tem a característica que foi selecionada, você vive mais tempo para ter mais filhos. Logo, você vai transmitir para os seus descendentes. Galera, essa é a grande diferença aqui, ó. Para Lamarck a galera esticava o pescoço e comia para poder comer as árvores mais altas. E para Darwin, essas duas simplesmente aqui, ó, iam morrer de fome, enquanto só essa aqui ia poder colocar os genes delas para frente, para poder o quê? Para poder fazer com que novas gerações de girafas pescoçudas aparecessem. As girafas sem pescoço muito grande iriam morrer de fome. Simples assim. Eu vou deixar isso aqui como um desafio para vocês. Eu quero que, apesar de ser Darwin aqui explicando para o macaquinho que ele vai ter que ralar muito até chegar onde Darwin chegou, eu queria perguntar para vocês: essa ideia de vai ter que ralar muito para chegar onde eu cheguei, falar para uma espécie para que ela vai se transformar e vai ser melhor durante o tempo, é de Darwin ou de Lamarck? Ah, moleque, responde lá, responde lá. Quero ver se você é bom. Vamos ver se você pegou essa situação. Vai ter que ralar muito para chegar onde eu cheguei. Essa é a perguntinha da semana, rapaz. Perguntinha da semana. Agora vai ser assim, todo final vai ter a perguntinha da semana para vocês, galera. Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Espero que vocês estejam muito bem, de verdade. Eu tô muito bem, tá? Eu queria agradecer a força que a galera tá dando aí pro canal aí, que tá falando pro pessoal assistir e tal. Principalmente a galera que tá no colégio público. Eu tô vendo que tem muita gente até vindo me perguntar no próprio YouTube algumas coisas, pedindo para gravar algumas coisas. Eu achei maneiro. Então, brigadaço pela moral. Um beijo e tchau. Voltei.